Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá você minha amiga, olá você meu amigo, estamos aqui de volta com o Sindi Mais Forte, este que é o seu podcast do Sindiforte, o sindicato que representa as trabalhadoras e os trabalhadores, o pessoal do serviço público de Fortaleza, os servidores públicos que estão aqui nos acompanhando. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema da campanha salarial de 2025, que infelizmente continua como se fosse uma novela. Hoje estamos recebendo aqui novamente o presidente do Sindiforte, Eriston Ferreira. Obrigado, Eriston, por estar aqui conosco. Bom dia a todas e a todos. É isso aí. E a gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no nosso podcast Reginaldo Aguiar. Reginaldo, que é técnico do DIEESE aqui no estado do Ceará, ele que coordena o escritório regional aqui do Ceará. Reginaldo, muitíssimo obrigado por sua presença, muito feliz de tê-lo aqui no Sindi Mais Forte. Bem, para mim é uma alegria muito grande pelo convite. Eu acho que a gente vai ter um debate bacana para esclarecer os servidores como anda a campanha salarial de 2025. A gente não pode perder de perspectiva que ao longo desse programa a gente ainda vai ter um quadro assim, de mais cultura que a gente vai mostrar para vocês a Biblioteca do Estado do Ceará, a Biblioteca Pública que está valendo. Nós temos aqui, né, nessa edição, nesse episódio do Sindi Mais Forte, a presença do Eriston e do Reginaldo. A gente vai ter no Sindi Mais Cultura as diretoras Aldamira Silva e Silene Medeiros, e a gente vai começar agora. Não sei antes convidá-lo a dar o seu like, né, a dar o seu joinha, para a gente poder ter como fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E para a gente trazer o tema da campanha salarial de 2025, eu gostaria de convidar o Reginaldo, Reginaldo, a gente recebeu durante a semana retrasada uma péssima notícia, né? A Prefeitura de Fortaleza, muito embora tenha condições, né? Ela fez uma oferta de reposição da inflação de 2024. Todo mundo deveria estar feliz, afinal de contas, repondo a inflação, acabam-se as perdas salariais. Infelizmente, a proposta é pagar 2% no mês de junho e pagar 2,83% no mês de dezembro. Para a gente poder resumir de maneira bastante esclarecedora, né? Para quem está aqui nos acompanhando, nos assistindo, sem causar polêmicas, só os números, um em cima dos outros. O que significa uma reposição de inflação que você recebe uma parte em junho e outra parte em dezembro? Quando a gente não aplica o reajuste na database, aí vem essas engenharia mental aí de dar reajuste no meio do ano e a outro só em dezembro, já a véspera de janeiro, que deveria vir o reajuste de 2026, né? Você tem um prejuízo muito grande, porque não aplicar o reajuste na database é o mesmo que não dar a reposição da inflação. Ou seja, se você quiser impor mais perda para o servidor, você tem dois caminhos maravilhosos. Você dá um reajuste menor do que a inflação. O outro é você não aplicar na database. Porque na massa de rendimento que você receberia no ano, vai ser menor. Por exemplo, se você ganha R$1.000, você teria o reajuste de 4,83, né? Ficaria R$1.048,30. Então você ia receber 12 vezes esse 48,30, só a parte do reajuste, né? Receber R$1.048,30. Você receberia também um terço de férias em cima desse reajuste
e o seu 13º. Então, seriam 13,33%, né? Quando você não aplica na database, você fica de janeiro até junho com os mesmos R$1.000 do ano anterior, aí você dá 2% só, e no fim do ano você dá mais uns... que ele estava querendo colocar 2,83, mas a continha não é somando, é multiplicando, tem um erro aí, né? Mas aí não incidiria nas férias de todo mundo. Tem problema também que se o 13º, como é que ia ficar? Porque se ele paga em dezembro, se a gente usar o 13º de novembro, ele é menor. Então, na conta básica que eu fiz, seria o equivalente a menos de 2% de reajuste, aplicando no formato que o prefeito está dando o reajuste do servidor, na proposta que ele está oferecendo. Ou seja, isso implica uma perda da massa de salário do servidor extremamente elevada. Inclusive, Reginaldo, isso quebra o propósito da política de database, porque o que representa de fato a lei da database? Você tem o seu salário, que na verdade representa o seu poder de compra, né? O que você consegue comprar com aquele dinheiro, comida, pagar a escola, aluguel, né? Tudo que o trabalhador faz com o seu salário. Então você tem um poder de compra em janeiro de 2024, e aí você, passa o ano todo a inflação corroendo esse poder de compra. Você começa, já em fevereiro já começa a ter perda. Março está em perda. Abril, maio, quando chega no fim do ano, essa perda acumulada que pelo IBGE, o IPCA deu 4,83%, isso a nível nacional, mas a gente sabe muito bem que a nível municipal, local, esse percentual é bem maior. A política de database, a política de recomposição salarial exige que o prefeito faça, no mínimo, essa recomposição. No mínimo, porque se ele quiser também uma política de valorização do servidor, ele também apresentaria nessa data um percentual a mais de ganho real. Mas, no mínimo, ele deveria repor a inflação, para que, quando chegasse em janeiro de 2025, o trabalhador tivesse essa recomposição. A partir do momento em que o prefeito quebra essa lei, quebra essa política de recomposição e, por exemplo, não garante a recomposição, continua mais meses a se somar perda salarial. Então, dos 4,83 que foi o 83 que foi calculado pelo IBGE até dezembro, soma-se mais janeiro, que foi 0,16, fevereiro, que foi 1,38, né? Foi altíssima a inflação de fevereiro, né? Pela carestia que a gente está vendo aí dos produtos que compõem principalmente a cesta básica. Então, isso já se somou. Terminando agora março, vem mais uma perda. Abril, mais uma perda. Maio, mais uma perda. Aí o prefeito diz, não, eu vou dar 2% em junho. Quando chegar em maio, o que era 4,83 no final de dezembro já se tornou aproximadamente 8%. Isso. A gente tinha calculado, não foi, Reginaldo? 7,5% se ele desse em maio. Mas só que, não dando em maio, acumula maio também, ou seja, chega aí próximo aos 8% de previsão de acúmulo de perda de poder de compra pela inflação em maio. E aí, se ele só dá 2% em junho, ele não está recompondo a inflação. Ele está tirando 2 de 8, e não mais 2 de 4,83, ele está tirando 2 de 8. E com agravante, as despesas de alimentação para as famílias que têm renda mais baixa, onde fica mais ou menos a grossa maioria dos servidores da prefeitura, elas têm um peso maior. Tá? Então, por exemplo... Como é isso? A despesa para uma pessoa que ganha, vamos colocar aqui, R$2.000, a despesa de alimentação dele, proporcionalmente ao que ele ganha, o peso é maior. Uma pessoa que ganha R$20.000, ela não gasta 40%, 30% com comida. Tá? Já a pessoa que ganha R$2.000 gasta. Então, quando agora nós estamos vendo a inflação, exatamente o setor de alimento é que está puxando significativamente a inflação brasileira para cima. Então isso acaba penalizando mais, porque aquele item que pesa mais no teu orçamento, que é comida, está aumentando mais do que os outros. Então, assim, quando a gente não vê
uma sensibilidade do gestor público, tá? E ele não apresentou argumento justificável nenhum com relação às receitas da prefeitura para que justifique ele impor um castigo tão cruel para o servidor. Porque outro elemento também que piora é porque a gente já vem de uma tradição de perda do governo anterior, já forte. Do prefeito Sarto. São 12 anos, na verdade, né? Mais ou menos. Só nos 4 anos que a gente nem quis fazer, para não assustar, a gente nem quis fazer um resgate dos últimos 12 anos que acumula aí Sarto e Roberto Cláudio. A gente, vamos ser legal no primeiro ano, vamos mostrar as perdas só do período do Sarto, 12,48%. Né? Que foi o que foi apresentado, né? E aí o prefeito vem com uma dessa, ou seja, se a gente for realmente pegar do começo 2021 para cá, é 12,48%, mais aí uns 2%, uns 2 ou 3% de janeiro a junho, né? Que foi quando é apresentado a proposta do prefeito de 2%. Então já teria aí quase 15% de acúmulo em 4 anos, para ele repor só 2%, aí acumula mais 6 meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, para quando chegar em dezembro, que aí, digamos assim, volta aos mesmos patamares de 15%, aí ele quer apresentar mais 2,83%. Ou seja, não tem como matematicamente você aceitar isso como sendo o cumprimento de database, como sendo uma recomposição salarial. Por mais que ele diga, não, mas é só uma perca monetária, não é. Né? O servidor acumula mais perdas desse formato, por isso que o Reginaldo aqui de GESE analisa muito bem que, aplicando a inflação dessa forma, né, a reposição dessa forma, sem garantir retroatividade, representa, na verdade, apenas... Não dá a inflação. Não dá a inflação, não dá. A gente está explicando o porquê. Né? Não dá porque, na verdade, você tem que acumular o total dos meses e não dá tudo e de não uma de vez, dezembro. porque Eu só posso considerar os 4,83 como uma recomposição salarial se eu der a retroatividade. E ainda assim é perda. Ainda assim é perda, porque o servidor ainda vai passar esse período, né, tendo que, por exemplo, pagar meu cartão de crédito que aumentou porque eu estou gastando mais com alimento, eu não vou conseguir pagar o alimento. Geralmente, quem é um servidor que tem ali 2, 3 salários, entra no cheque especial, tem um outro que vai, em vez de comer carne, vai comer mortandela, tem um outro que, né, até para mudar para ovo agora está difícil, né? Até para, né, em vez de estudar num colégiozinho do bairro ali, vai entrar na escola pública, é a perda de poder né? E isso, inclusive, depois a gente pode até aprofundar, né, Reginaldo? Mas isso, inclusive, atrofia a economia do município também. Não é à toa que, muitas vezes, o próprio Sarto, quando dizia vai entrar o 13º dos servidores, né, vamos injetar tantos milhões na economia do município. Por que eles usam isso como uma propaganda? Porque, de fato, é como o Reginaldo falou, quem é trabalhador que ganha ali até seus 2 salários mínimos, tem seu dinheiro que ganha só para pagar conta e fazer compra. Então, movimenta a economia. Diferente dos grandes empresários e tudo mais, que o dinheiro que ganha mais, ele investe, aplica. Né? Mas deixa eu... Um detalhe, Márcio, que eu não queria esquecer. Vai lá. É uma malandragem que apareceu de um tempo para cá, que tinha um secretário de Fazenda do Estado, que ele costumava contar com uma grande vantagem quando ele ia falar com o servidor, ele dizia assim, olhe, fique feliz porque seu salário está pago em dia, porque lá no Rio de Janeiro não está. Olha, eu tinha um amigo meu que eu gostava de conversar com ele tinha sempre uma conversa de dizer que ele era um homem bom, porque ele disse, não, eu nunca matei e eu nunca roubei ninguém. É que eu sempre escutei esse tipo de papo. Meu amigo, não matar ninguém e não roubar é dever. É obrigação de cada cidadão. Você não tem que ganhar medalha, né, porque você não faz uma loucura dessa. Isso não é algo que seja um valor moral. Aí, pagar salário em dia
É obrigação. No mínimo. Aí, como ele pagou em dia, aí ele achou que era a coisa mais maravilhosa do mundo, entendeu? Como se estivesse falando com besta quadrada. Aí vem essa outra malandragem que está também de ficar pagando a gente com o nosso dinheiro. O 13º é teu. Se tu antecipou, é porque tu tá com dívida para aliviar as contas no fim do ano. Se o cara tá me pagando com a minha grana, que grande favor Jesus esse cidadão tá fazendo, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas você traveste as coisas sempre nesse sentido de transformar a vítima em vilão e lhe mostrar como o grande salvador, que não é. Que não é. A outra coisa grave que também está muito comum no serviço público, aí a gente tem que ver como é que está aqui na prefeitura, mas provavelmente vamos ter que passar por uma coisa parecida. É quando você faz plano de cargo, você faz o seguinte: você faz um plano de cargo com ascensão funcional para o pessoal que ganha mais embaixo, o pessoal de cima ele diz, você já ganha muito, não sai nada, e a bem da verdade ele faz uma reestruturação na folha, que muitas vezes até, já teve casos que eu vi, que o valor geral que pagou da folha foi cair. Eu estou me entendendo? No estado aconteceu que fizeram 17 planos de cargo assim a toque de caixa. Consertaram o salário do povo que ganhava 1.200 só, foi todo mundo para 1.700, deixou o andar em cima, o andar de cima sem nada, quando acabou o ano que eu fui ver a conta de gasto que a pessoa fez foi cair. Sabe? E a pessoa sai dizendo, olha, eu fiz tantos planos de carga, eu sou bom demais, e consegue ludibriar muitas vezes o servidor e a pessoa se encanta. É igual o que o Sarto fez, né? Porque é um conto do vigário, meu amigo. O discurso do Sarto, quando prometeu o plano de carga, olha, não, vamos fazer plano de carga sem impacto financeiro. Meu filho, não faz nem sentido. Como é que faz plano de carga sem impacto financeiro? Não, impacto financeiro mínimo e tudo mais, vamos deixar, né, as promoções e as progressões trazer os ganhos reais. Ok, mas não tem. Como é que você faz isso? Não existe. Não existe. Uma vez eu fui E no final ainda ficou no calote mesmo, enfim. Deixa eu só trazer um outro tema aqui, Reginaldo, que eu acho que é muito importante a gente entender essa questão política, que é uma decisão de você reconhecer o valor do servidor público ou não reconhecer o valor do servidor público. A entidade, o Sindiforte, né, ao lado dos colegas da FERCEPFOR, da União Sindical, fazendo algumas reuniões, acabou resumindo bem, né, numa carta que vai ser endereçada ao conjunto da sociedade, para os servidores e também para o povo de Fortaleza, Ariston, é uma questão bastante esclarecedora em relação à forma como o Evandro está trazendo a administração pública. Em relação à taxa do lixo, que era uma proposta, uma promessa de campanha, o que ele fez? Ele chamou os vereadores, mesmo eles estando em férias, trouxe eles de volta para a Câmara e fez votar o fim da taxa do lixo. Era uma promessa de campanha também, trabalhar a reposição salarial, discutir PCCS, são os planos de cargos, carreiras e salários, e tratar bem, né, aqueles que são a linha de frente da prefeitura. O que foi que aconteceu, na sua opinião, Ariston? Sim, isso é uma situação até que a gente pega num âmbito mais amplo da evolução mesmo da sociedade. A gente tem hoje a população muito mais capaz e qualificada para fazer análises políticas, né? Hoje estamos vivendo a era da informação, todo mundo tem uma opinião, internet, WhatsApp, a geopolítica está muito mais acessível às pessoas, isso tem ambos os lados, mas enfim, o povo tem que se ater mais a essas questões. Então você tem um prefeito candidato, e aí ele faz promessa para meio mundo para poder ganhar na hora da campanha, né? Aquela piada lá do céu, do inferno, né? Mas enfim. O cara chega na época da campanha e promete tudo é possível. E aí promete
para derrotar o prefeito anterior, fala sobre a taxa do lixo, vai acabar, que foi correto, importante que se diga, acho que foi uma medida correta. O anterior é que se equivocou nessa política, mas enfim. E aí a gente consegue, nesse momento, destacar o que é o papel do gestor, é tomar decisões e agir. Se ele tem isso como uma prioridade, ele tomou postura de quem quis fazer um ato público com prioridade. Primeiro dia, na primeira semana, com certeza já tinha conversado com os vereadores, e aí, olha, nós vamos trazer essa pauta, presidente eleito, chame uma sessão extraordinária e vamos derrubar a taxa do lixo, e transformou isso num grande evento para a cidade. O vereador que voltou para fazer a taxa do lixo e depois voltou. Depois voltou, né? E o vereador, eu votei a favor da taxa do lixo, mas estou aqui para... Né? Então, tudo é uma cena e um ato político. Mas, enfim, o que é que a gente quer dizer? Isso é um grande gesto de um gestor que quer cumprir uma coisa que para ele é prioridade. Quando você joga isso para o tratamento com o servidor público, é que você vê o contraste. A database é 1º de janeiro. A primeira coisa que o prefeito tinha que fazer em 1º de janeiro é cumprir a lei da database, é 1º de janeiro. Isso é lei, está lá escrito na lei. Então, uma coisa que era para ele ter feito no primeiro dia, na primeira semana, era ter chamado os vereadores, se ele tivesse realmente isso como um compromisso, e ter dito, pessoal, nós temos os servidores públicos, que é a força de trabalho que garante os serviços prioritários para o povo de Fortaleza. Nós vamos aqui, junto com a taxa do lixo, colocar também aqui o reajuste, pelo menos da reposição da inflação para essa classe trabalhadora, que é 1º de janeiro. Mas não. O servidor não teve nem chamou para a conversa. Aí depois chega fevereiro, nós vamos fazer uma reforma administrativa. Ou seja, reforma administrativa é mais prioridade do que resolver o problema do servidor. Reforma administrativa é essa que cria 3 secretarias, que acaba com vários cargos comissionados de menor valor para poder concentrar essa receita na ampliação de cargos de maior linha de comando e ter, né, cargos comissionados de salários mais altos, de 22 mil, de 25 mil, para poder contemplar seus aliados políticos e o servidor de escanteio. Aí quando vem o servidor, não, nós estamos atravessando uma crise, porque eu sarto isso, porque eu sarto aquilo, né? É preciso ter responsabilidade. Responsabilidade é cumprir com o seu dever de gestor e dar pelo menos a reposição daqueles trabalhadores, meu filho, que estão lá no IJF, recebendo pacientes de urgência e emergência, um hospital que é referência Norte e Nordeste, é reconhecer os trabalhadores que estão nos postos de saúde para evitar o adoecimento, é respeitar o gari que está limpando a rua, é respeitar o guarda municipal que faz a segurança da nossa cidade, é respeitar o agente de trânsito que trabalha na mobilidade urbana do município, é respeitar o pessoal da GFIS, que dos fiscais do município, arrecadação, né, que faz a arrecadação, a Secretaria de Finanças, que a maior arrecadação que nós temos municipal hoje é por parte daquela secretaria. Então, gente, é o mínimo. O que a gente quer é ter a mesma prioridade. Prefeito, o que a gente quer é que o senhor respeite a gente da mesma forma que o senhor respeita seus aliados políticos, que o senhor está respeitando as suas políticas que vai lhe beneficiar na sua reeleição, ou só acha que vai ser reeleito sem um serviço público de qualidade? O que aconteceu com o Sarto foi isso, ele abandonou a cidade, abandonou o servidor público e no final ele terminou com 11%. Esse é o momento dele dizer o que é que quer para Fortaleza. Eu acho que o Edson tocou num ponto que é muito interessante. Sei, todo mundo que você vai falar com um gestor, a boca dele é responsabilidade fiscal. Ele dá um salto, ele arrota, e não, porque a responsabilidade fiscal, e o único ponto que ele entende que seja a responsabilidade fiscal é não pagar servidor. Ele resume um conceito maior nesse único ponto. Porque, por exemplo, o número de terceirização
que aí, notoriamente, a gente está falando dos dados de 2024, quando o prefeito não era ele, mas os números de terceirização que estão lá no relatório de gestão fiscal são absurdos, quando a gente compara com outras cidades, outras capitais do Brasil. Nós estamos entre as capitais que tem um dos maiores índices de trabalhadores que são terceirizados do país. E o que é isso? É você pegar e ter um contrato de um cidadão que não está ali para poder prestar serviço, é uma empresa para ganhar dinheiro, e os esquemas mais complicados do mundo, que estão ali representando aqueles trabalhadores. Aí você chega e diz, olha, eu não posso dar o reajuste do servidor, mas ele não diz o porquê. E o porquê é porque ele terceirizou demais. Aí você compromete significativamente os limites da lei de responsabilidade fiscal. Isso é irresponsabilidade fiscal em 5º grau. Se você achar que é pouco, o relatório de 2022 do Tribunal de Contas do Estado, ele fala sobre um item super importante que gestor nenhum quer pegar, que é sobre a dívida ativa. A dívida ativa é empresas que estão devendo dinheiro à prefeitura e não paga. O que teve de arrecadação em 2022 foi equivalente a 1,60% da dívida toda. O Tribunal de Contas diz, olha, isso aqui está claro, essa participação tão pequena, que a prefeitura nada fez. Isso aqui não sou eu que estou falando, é o Tribunal de Contas dizendo, olha, a prefeitura foi inoperante com relação a isso. Isso não é irresponsabilidade fiscal? Só que quando você fala, já que vai mexer com empresários, todo mundo se exime dessa coisa delicada, porque para patrão você não pode dizer nada. Aí, para poder compensar isso, manda a conta para você pagar. Cai nas costas do servidor. Cai na costa do servidor, que está passando por situação dramática. Eu fiz uma conta antes de vir para cá, básica, com esse reajuste que ele está dando, o que você perde a cada R$1.000, viu, servidor? A cada R$1.000 que você recebe, o que ele deveria pagar a mais e não paga é na faixa de R$250. Então, se o cara ganha R$3.000, ele perde na faixa de 750 por ano. Tá? Então, com esse modelo de reposição isso, que ele está ofertando. Que a gente está se referindo aqui, quando você transformar isso em grana, você tem uma perda. Isso só para empatar 2025. o que tu ganhava um ano atrás com o que tu ganha agora. Isso não é presente, é só para tu não ter perda, tá? No momento em que tudo quanto é setor está entendendo dessas dificuldades, passando por uma pandemia, as pessoas estão com dificuldade de reformar suas casas, as pessoas perderam muita coisa, precisa comprar um móvel, uma geladeira que quebra, o cara fica naquele desespero para saber, a minha geladeira, minha máquina de lavar quebrou. Como é que eu vou fazer isso? Sabe o que é que o camarada faz? Acaba tendo que colocar em 36 vezes, 24 vezes no cartão, fica comprometido por 2 anos sem poder comprar um remédio para o filho, por conta dessas perdas que são impostas ao servidor. Então, isso é muito grave, tá? E demonstra uma insensibilidade muito grande da prefeitura com uma dor muito grande do servidor. Até porque... Quando você tem um monte de opções, aí você citou uma coisa que eu achei muito bacana. Isso não tem nenhuma norma técnica que diga que tem que ser assim. Isso é exercício de força, isso é exercício de poder, é o que a gente chama de política, é uma opção política em contemplar contrato e ter insensibilidade com a dor do servidor. E a gente não pode... Principalmente, viu, Márcio, se você considerar, Reginaldo, e aí é um recado que a gente manda até para a população mesmo, de achar que servidor público é marajá, né? Que a ideia que a grande mídia coloca, não é servidor público. Gente, servidor público, né? Por exemplo, os agentes comunitários de saúde e endemias, o piso salarial, conseguido com muita luta no Congresso Nacional, é só um exemplo, e essa é a realidade aí de mais de 50% do servidor público, é de 2 salários mínimos. É o piso, isso porque conseguiu, porque se não tivesse essa lei, não tivesse uma verba federal que viesse, nem isso o prefeito dava. Então, eu tenho aqui, se eu for aqui no IPM, é triste, eu olho o contra-cheque de um assistente de técnico bucal
servidora de carreira aqui do IPM ganha R$1.000 líquido depois de 30 dias de trabalho. R$1.090 o contra-cheque. É difícil. E aí é uma realidade tão absurda, Reginaldo, que, por exemplo, cada R$1.000 que você colocou aí, né, digamos que, vamos dizer que o prefeito desse só a reposição, R$1.000 aumentaria R$48 na mensalidade, né, no mês a mês. Né? E aí, só para você ter uma ideia do que aconteceria no primeiro mês, eu não estou falando isso, não é por hipocrisia, nem para causar, não. Se você pegar metade dos servidores públicos, 35 mil, metade aí dá seus 18 mil. No primeiro mês, eles vão pegar esses R$48, um terço, 30% disso vai aumentar na margem de consignação deles, ou seja, em torno de R$15, e aumentar na margem de consignação, eles iam num banco e já ia fazer um empréstimo consignado de 90 parcelas para ter aí R$5.000 de imediato. E aí, como o Reginaldo disse, ia passar 5, 6 anos devendo esses R$15 para um banco. Tamanha a necessidade que os servidores estão passando, né? Como essa realidade do servidor público é a mesma de um vendedor lojista, é a mesma de um motorista desse de aplicativo. A única diferença é a forma de contrato, que no caso aqui é um contrato estatutário, mas a realidade é similar à de um motorista. A realidade financeira a realidade financeira quanto. É igual de todo mundo. A maioria dos servidores públicos hoje mora na periferia, paga aluguel, igual a todos os demais trabalhadores. Gente, a gente está se encaminhando para o final do período que a gente estabeleceu, que é o tempo aqui do Sind Mais Diálogo, que é o nosso primeiro quadro, e eu não posso deixar de trazer, né, como um tema importante a decisão do governo Lula de levar ao Congresso Nacional aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo atrás, né? Que é você aumentar a isenção para quem ganha até R$5.000. Do imposto de renda, né, Márcio? A mudança na arrecadação do imposto de renda retido na fonte. O que isso significa, Reginaldo, para o conjunto da sociedade, principalmente aqui no Ceará, aqui em Fortaleza? Vamos lá, só uma coisa interessantíssima, que é você diminuir a alíquota para quem ganha menos e pegar as pessoas que ganham mais e tributar também. Por exemplo, não é razoável que uma pessoa que ganhe 5 mil, 3 mil, 7 mil reais pague 27% de imposto de renda e Tasso Gereissati, que tem bilhões, pague o mesmo 27%. Ele pode contribuir com mais, né? E é altamente injusto, num país onde tem a maioria do servidor, como você está colocando, tendo que se enganchar com fintech, com a agiotagem do sistema financeiro para poder dar conta de comprar um móvel para dentro de casa, uma cama, uma geladeira. Geralmente a gente gasta dinheiro com necessidade básica, né? E que esse cara pague taxas tão altas. Porque acontece o seguinte, olha aqui, Porto do Pecém. Teve um tempo que estava aquele tempo de grandes greves, estava tendo aumento de salário, um monte de obra lá. Os serventes, né, estavam ganhando tão bem que eles começaram a bater na primeira alíquota do imposto de renda. Porque a renda dele, o piso é baixo. Mas começaram a fazer muita hora extra, a renda subiu. Quando subiu, bateu na primeira faixa do imposto de renda. Quando deram o reajuste dele, o salário dele caiu. Aí, meu amigo, como é que você vai resolver uma coisa dessa? Então, eu estou dizendo, isso aqui é um fato real. Então, a maioria dos trabalhadores vai aumentando o seu salário por conta da luta do sindicato, vai fazendo a renda dele aumentar, aí você não corrige a tabela do imposto de renda, ela fica congelada. Aí um percentual maior de gente pobre vai vindo para as faixas inicial da tabela do imposto de renda e começa a ser tributado, e começa a acontecer essas coisas, você ter ajuste, em vez de ter aumentado seu salário, ele diminuir. Então, o que foi que o governo fez? Pegou essa moçada até 5 mil, isentou e colocou uma progressividade até 7.
Então, você vai passar, notoriamente, qualquer questão dessa tributária que você acertar no ano, só entra no ano da frente, tá? Isso implica numa perca de arrecadação do governo e que se pretende compensar também você tributando exatamente um jogador de futebol. Ganha, um dia desse eu vi o Marcelo Pai do Leão, sou Leão, 100 mil. Vai pagar a mesma alíquota de 27 de quem ganha 10 mil. Não é razoável. Não. Deveriam ter e mais. Nós temos hoje, quanto mais ganha, mais, né? Paga. Mais paga. Razoável. No passado, e mais, você pode fazer uma coisa que se tinha. Na década de 70, nós tínhamos 16 faixas de contribuição. À medida que a renda ia aumentando, você ia colocando e você dando uma progressividade para a tabela do imposto de renda, e aí você conseguia tornar aquilo mais justo. Uma justiça maior, né? Olha o que foi que aconteceu. Com o passar do tempo, você foi diminuindo, porque disse, esse de cima eu não consigo tributar. Então, eu vou pegar o de baixo, que não tem como escapar, e botou a conta todinha no lombo dos pobres. Tá? Isso é o que a gente chama de injustiça fiscal. E aí, o governo está tentando, está dando um primeiro passo no sentido de minimamente corrigir essa distorção. Aí, assim, essa tua primeira fala aí, Reginaldo, eu lembrei, lá acho que 2005, inclusive até fazendo um parênteses nesse comentário aqui, né, porque voltando um pouquinho ao assunto da campanha salarial, né, em uma das falas do prefeito, ele disse que seria o primeiro prefeito a dar um reajuste salarial no seu primeiro ano. Isso é uma grande mentira, porque Luiziane, no primeiro ano dela, lá em 2005, ela deu reajuste com ganho real. O Roberto Cláudio, no seu primeiro ano, em 2013, ele deu a reposição da inflação. O único que não deu foi o Sarto. E aí, o que é que aconteceu com ele, né? Qual o caminho que o Evandro quer tomar? Os anteriores ou do Sarto? Enfim. Mas no escolha dele, né? A escolha dele. Mas voltando aqui à questão do imposto de renda, nesse mesmo ano, eu sou agente de trânsito, a nossa categoria conseguiu um avanço, porque naquela época era ridículo, nosso salário era muito baixo mesmo. E aí a gente fez uma luta e conseguimos uma melhoria, que foi uma gratificação nossa que aumentou de 60% para 180 e tantos por cento do vencimento base. Mas o vencimento base era muito pouco. Aí, por conta dessa melhoria, passava da alíquota, a gente começou a pagar imposto de renda lá em 2005 com esse aumento. Aí um colega nosso lá, na época o Valdemir Catanho era o secretário de governo, chegou lá para dar essa notícia para os agentes, lá no auditório da MC. Aí um colega nosso foi, levantou e depois que todo mundo feliz que com o reajuste, aí o colega nosso levantou e a gente vai começar a pagar imposto de renda, tipo, achando ruim. Meu filho, cala tua boca, eu quero pagar isso aí de imposto de renda. Porque, né, quanto maior o meu imposto, eu pago o meu imposto, é porque o meu salário está aumentando, né? Então, assim, é peculiar, meio que uma piada, mas que, na verdade, de lá para cá, o arroxo, né, dos limites para pagamento de imposto só foram reduzindo, cada vez mais se tornou maior a camada de trabalhadores pagando imposto de renda. Hoje acontece isso. Os números são meio absurdos, né, Ariston? Porque você vai pegar 141 mil pessoas, vai começar a pagar um determinado valor de imposto de renda e você vai retirar 10 milhões de pessoas que pagam imposto de renda hoje nas alíquotas mais baixas. É isso mesmo, Reginaldo? Você vai aliviar embaixo essas pessoas mais pobres, até essa faixa de 5 mil, um percentual enorme, né? Você dá uma progressividade para quem ganha de 5 e 7, né? E vai também trazer um alívio para esse pessoal. E a ideia final é que quem ganha acima disso, que está pagando 27,5, mas que você tenha alíquotas maiores para quem ganha muito, 50 mil, e etc., porque pode pagar mais e você vai mais ou menos compensar as o que ganha do outro lado, né? E aí, assim, é importante, já encerrando aqui,
Por que nós estamos trazendo esse assunto hoje? Muitas vezes os servidores têm essa mentalidade, e é preciso fazer essa autorreflexão, de que a gente está fora desses debates. Né? Ele acha que isso aí é uma coisa só dos outros, não, dos trabalhadores seletistas, e não é. Então, nós temos, sim, um grande universo de servidores que estão dentro dessa faixa que se beneficiariam com esse projeto. E é papel do nosso sindicato, é papel do Sindiforte lutar por essa pauta. E observe bem o que eu estou falando, por essa pauta. Né? Nós não estamos aqui fazendo debate político-partidário. Independente de quem está apresentando a pauta, é importante que nós, servidores públicos, possamos absorver isso como uma luta nossa. É uma luta que vai beneficiar uma grande faixa de servidores que hoje estão pagando imposto de renda e que se isentariam com esse projeto. Que não deveriam estar pagando. Então, quando a gente chamar para a luta, que vai ter uma disputa política nisso, foi apresentado agora o projeto, então a perspectiva é que em breve isso vai passar pelas comissões e vai ter que ter um debate político, vai ter que ter uma luta, tem que mobilizar em Brasília, os trabalhadores têm que entender que essa é uma pauta de trabalhador. Assim como uma pauta da escala 6x1, é uma pauta de trabalhador. E servidor público é trabalhador, vai se beneficiar disso. Então, é uma pauta nossa também, é um compromisso nosso do Sindiforte, né, defender essa pauta, independente se a gente vai ter que convencer deputado de partido A, B, C ou D. Não é uma pauta que o PT vai conseguir aprovar sozinho, então a gente vai ter que dialogar com todo mundo. E nós estamos aqui para fazer a política da pauta do trabalhador e não político partidário. E o servidor público precisa compreender que para a gente conseguir passar esse processo do campo progressista, um processo que é pauta de trabalhador, é preciso ter engajamento nas redes sociais, ato público, né? O sindicato tem que investir, tem que ir para Brasília, tem que fazer essa luta junto com os demais trabalhadores do nosso país. Então, é importante que a gente possa ter esse olhar e não ficar preso a essa mentalidade, porque é o PT, porque é não sei o quê, a extrema-direita, a extrema-esquerda. Aqui não tem esse debate. O debate aqui é a pauta. É mais profundo. Né? Mais profundo, né? Obrigado, Ariston. Obrigado, Reginaldo. A gente vai encerrando por aqui o Sind Mais Diálogo de hoje e já voltamos. O associado do Sindiforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindiforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindiforte. É isso aí, pessoal. Vocês receberam algumas informações a respeito do nosso departamento jurídico e agora a gente está voltando para o segundo bloco do nosso programa de hoje. E nesse espaço, o Sind Mais Cultura, a gente vai conhecer melhor com a Aldamira Silva e a Silene Medeiros o complexo da Biblioteca Pública do Estado do Ceará, a BESC. Vamos lá? Olá, eu sou Aldamira Silva, diretora de comunicação do Sindifor. Olá, sou Silene Medeiros, diretora de gestão pública do Sindiforte. Hoje estamos aqui na Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Vamos lá conhecer?
A Biblioteca do Estado do Ceará, conhecida como BES, é um prédio na Avenida Presidente Castelo Branco 255, Centro. Entre as bibliotecas brasileiras, é a 7ª mais antiga. A BES nasceu em 1867 como Biblioteca Provincial do Ceará, com um acervo de aproximadamente 1.730 obras. Ao longo de seus primeiros 108 anos, a biblioteca passou por alguns endereços. Até que, em 1975, durante o governo de César Carlos de Oliveira Filho, ganhou uma sede própria, projetada pelos arquitetos Ayrton Monteiro Júnior e Francisco Célio Falcão. A BES, criada em 25 de março de 1867, é a maior e mais antiga biblioteca do Estado e a 7ª mais antiga do Brasil. Responsável pela execução da política estadual de recolhimento, guarda, preservação e difusão do patrimônio bibliográfico cearense. Equipamento cultural e educativo aberto ao público, promove o acesso ao conhecimento, à cultura, à informação, além de incentivar a leitura e a inclusão social e digital. Em 2021, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará, BES, reabre após a reforma física e conceituais, adotando o conceito de Biblioteca Parque. Esse novo formato tem promovido ações de arte e cultura, especialmente em áreas com grande concentração de jovens, onde a presença da educação e da cultura apoia o desenvolvimento pessoal e comunitário, gerando mais oportunidades para impulsionar a cultura cidadã. Na BES, temos um setor todo dedicado aos autores cearenses, da literatura às artes, da sociologia à educação, da filosofia à literatura. Somente autores cearenses é bonito demais e dá orgulho. Setores que integram o acervo e espaços: atualidades, arte e iconografia, espaço multiuso, infantil, laboratório de conservação e restauro de papéis, leitura acessível, microfilmagem, obras gerais, Coleção Ceará, obras raras, oficina de fazer, periódicos, processamentos técnicos. Funcionamento: terça a sexta-feira, de 9 às 20 horas. Sábado e domingo, de 9 às 17 horas. Até o próximo Cinde Mais Cultura. E aí, gostaram das dicas? É um espaço maravilhoso, vale a pena você ir para conhecer a Biblioteca do Estado do Ceará. Fica ali na Avenida Castelo Branco 255. Vá lá, eu acho que você vai curtir. Um abraço, até o próximo Cinde Mais Forte, o seu podcast que vai trazer muita informação de qualidade para você. Tchau, tchau. Você assistiu e ouviu Cinde Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.